digno de glória é o Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 35. Isaías 35, a partir do versículo 3. Diz assim. Amém? Glória a Deus. Quem achou? Dá glória a Deus. Amém. Fortaleçam as mãos cansadas. Firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago. A terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os remidos andarão por ele. Tem algum remido aqui? Aleluia. Só os remidos andarão por ele. E os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles. E a tristeza e o suspiro fugirão. Curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós nos expomos agora à tua palavra é poderosa, a tua palavra é viva. Que a tua palavra nessa noite, Senhor, venha renovar aqueles que estão abatidos. Que a tua palavra nessa noite, Pai, venha fortalecer as mãos cansadas. Que a tua palavra nessa noite, Pai, venha dizer aos desanimados de coração: sejam fortes e não temam. Que o Senhor venha com poder tocar cada coração e nos levando ao entendimento do quanto tu és maravilhoso e quanto o Senhor quer nos renovar a cada dia e restaurar-nos. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos: vem com cura, nos liberta, nos restaura, nos renova, para que o seu nome seja glorificado em nós. Em nome de Jesus, Pai, vem sobre a minha vida e usa a minha vida para a tua glória. Eu me coloco totalmente ao seu dispor. Que o Senhor venha me calar daquilo que vier sair da minha alma, mas que só o teu doce Espírito fale através de mim nessa noite. Em nome de Jesus, me esvazia e me encha de ti somente, pois de ti eu preciso, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Repete isso comigo. Pai, nessa noite, me renova, me restaura, me cura, me liberta e me coloca no centro da tua vontade, para que o seu nome seja exaltado na minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E o tema dessa palavra é caminho de santidade. Caminho de santidade. E eu fiquei muito impactada e apaixonada por essa palavra quando eu li e vi como que o Senhor é maravilhoso e realmente o Senhor tem sempre palavra de força para nos dar. Amém? O Senhor sabe
conhece a nossa vida, conhece. Por isso que Jesus veio, se fez homem para se colocar no nosso lugar. E Ele sabe quanto nós precisamos de ajuda, quanto nós precisamos de renovo. E por isso, tantas vezes na palavra, Ele fala sobre isso, né? Sejam fortes, sejam corajosos, não temam. O Senhor está sempre nos dando palavra de ânimo, palavra de força. E essa palavra fala sobre esse caminho, um caminho de santidade, pelo qual só os remidos andarão. E um lugar um caminho onde nós encontramos a verdadeira alegria, motivo de júbilo, motivo de celebração. Nós encontramos no caminho da santidade. E nós sabemos que a palavra do Senhor diz que nós somos chamados para ser santos, amém? E ser santo, o que é ser santo? Ser santo não é não pecar. Ser santo não é ser moralista, ou né, se achar bonzinho, né, fazer cara de bonzinho. Ser santo é ser como Deus, porque a própria palavra de Deus diz: seja santo como eu sou santo. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém? E o oposto de santo não é pecador, como muitas vezes a gente pensa, né? O contrário de santo é pecador. Não, não é. O oposto de santo é comum. Porque nós somos separados. Aqueles que encontraram Jesus, aqueles que buscam a santidade, que são santos do Senhor, amém? São separados para a presença de Deus. São consagrados, são chamados a viver na presença dEle e ser como Ele é. Então, ser santo é ser especial. Amém? Tem alguém aqui buscando a santidade? Tem alguém aqui buscando ser santo como Deus é santo? Amém? Então, você é especial. Declare assim: eu sou especial. Glória a Deus. Então, santificação é separação. Separação para Deus. Eu me separo para Deus e me afasto do mundo. Me separo das coisas do mundo. Em 1 João 2, do 15 ao 17 diz: 1 João 2, do 15 ao 17: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então, nós somos chamados a nos afastar do mundo, a sermos diferentes do que tudo no mundo diz que é normal, tudo que no mundo diz que pode, que não tem nada a ver. Nós somos chamados a nos afastar dessas coisas e a viver para Deus, na presença de Deus. E a santidade convém aos que nasceram de novo. Tem alguém aqui que nasceu de novo? Nossa, que desânimo, gente. Vou perguntar de novo. Meu Deus, é motivo de alegria, amém? Tem alguém aqui que nasceu de novo, que entregou sua vida para Jesus? Então dê um glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Nascemos de novo em Cristo. Mas tem gente que acha que é só aceitar Jesus, nascer de novo e basta. Só isso já é o suficiente. Eu entreguei minha vida para Jesus e tá bom, né? Mas não é isso. Deus deseja uma plenitude. Deus deseja uma abundância. Deus deseja que nós nos relacionemos com Ele e cresçamos nesse relacionamento. Para ser santo como Deus é santo, é necessário nós andarmos com Ele. É necessário nós termos intimidade com Ele. Para poder a gente ficar parecido com Ele. E há níveis de relacionamento. E com Deus também há níveis de relacionamento, né? Com a família há níveis de relacionamento. Com amigos há níveis de relacionamento. E na nossa vida nós temos
grupos, nós temos pessoas da família, nós temos, né, e que pessoas que a gente se relaciona mais, com mais intimidade, com outras menos, e é assim, amém? E com Deus é a mesma coisa, e nós vemos isso em Jesus, né? Jesus andava no meio de uma multidão. Jesus tinha os 70, Jesus tinha os 12, Jesus tinha os 3, e Jesus tinha João, que andava mais colado com Jesus. E não era porque Jesus tinha preferência, era porque João era mais colado com Jesus. João buscava mais intimidade com Jesus, buscava estar perto dele. Amém? E nós devemos ser como João, nós devemos ter essa fome, essa sede, esse desejo de estar mais perto de Deus a cada dia, buscando conhecer mais ao Senhor, buscando conhecer os planos dele para a nossa vida, buscando ser dirigidos por ele para viver grandes coisas na presença dele. Amém? Isso é relacionamento. Então, como eu disse, né, que é um caminho para santidade. É um caminho da santidade. Vou achar aqui de novo o texto. Caminho da santidade. E para a gente trilhar esse caminho, para a gente andar nesse caminho, nós precisamos de algumas coisas. Porque não é fácil ser santo, né? Como diz a palavra, nós devemos ser santos, devemos fazer a diferença no meio de uma geração corrompida. Então nós temos tantas coisas que nos atacam, nós temos tantas coisas que querem nos tirar da presença de Deus, tantas coisas nos atacam, tantas coisas nos, investem, né? O reino das trevas investem na nossa vida, para nos tirar da presença de Deus, para nos fazer nos afastar da presença de Deus. E nós precisamos entender algumas coisas para que a gente se mantenha firme na presença de Deus, para não deixar nada vir abalar o nosso relacionamento com Deus. Amém? Então a primeira coisa, o propósito. Precisamos entender o propósito da santificação. Repete comigo, o propósito da santificação. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 7. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim, amém? Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aqui está falando que a santidade, ela é aperfeiçoada. Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então a santidade não é assim, eu entreguei minha vida para Jesus e agora eu sou santo. Não, a santidade é uma coisa que nós aperfeiçoamos na nossa caminhada. Na caminhada da santidade. E assim como uma criança começa a ir para a escola, no maternal e tal, vai para o primeiro ano e tem todo aquele processo, né, ensino médio, ensino fundamental, e depois a pessoa vai fazer um curso técnico, a faculdade, pós-graduação, mestrado, e está sempre fazendo curso, investindo no crescimento profissional dela, não é assim? A vida cristã também é necessário a gente investir no nosso crescimento. Nós não podemos achar que está bom. Entreguei minha vida para Jesus, agora está bom. Não, Deus quer mais. Deus te chama para viver mais. Aí agora eu entreguei minha vida para Jesus, já cresci um pouquinho, fiz mergulhando, entendi algumas coisas na palavra. Agora eu estou participando de ministério e tal. Tá bom. Não, não tá bom. Deus quer mais. Deus quer te dar mais. Deus quer te levar a coisas mais profundas. Agora eu só fiz o curso de líderes, agora tá bom, você é líder de célula. Não. Deus quer te levar a lugares mais altos. Deus quer que você conheça Ele mais no profundo. Amém? Assim como o profeta pregou aqui na quinta-feira, né? Deus quer nos levar a lugares mais profundos. O Senhor quer que a gente o conheça na profundidade. E isso é para todos. Por isso, não se acomode
até onde você chegou. Não se acomode achando que você já conhece muita coisa da Bíblia. Não ache que está bom. Queira sempre mais. Queira sempre mais. Amém? E busque isso. E qual o propósito da santificação? Primeiro, tornar o cristão um vaso útil. Porque o Senhor usa aqueles que se colocam disponíveis. O Senhor usa aqueles que se dispõem para ser usado por Ele. Então, o vaso útil significa isso. O Senhor quer usar a sua vida. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. O Senhor quer usar a sua vida. Amém? Então, o propósito da santificação, tornar o cristão um vaso útil. Segundo, aumenta a autoridade. Terceiro, está ligada à autoridade e ao poder de Deus. A santificação está ligada à autoridade e ao poder de Deus. Porque quanto mais você busca a santificação, quanto mais você busca a presença de Deus, mais perto dele você está, mais intimidade você tem. E você é usado por ele e ele enche a sua vida de poder. Porque Deus é poder. Amém? Então deseje ser usado por Deus com autoridade e poder. Quarto, torna a fé elevada. Porque o pecado endurece o coração. O pecado endurece o coração. Então, se a gente busca a santificação, se a gente busca a presença de Deus, a nossa fé cresce. Porque a gente vive experiências com Deus. A gente vive coisas maravilhosas na presença de Deus. Que Ele libera, que Ele quer fazer a gente conhecer. Quinto, testemunho. O testemunho é um propósito da santificação. Por quê? Porque se você tem todas essas experiências anteriores com Deus, você vai dar testemunho. Você vai ter experiências e vai testemunhar. O quanto é maravilhoso andar com Deus. O que Ele já fez na sua vida. O quanto vale a pena andar na presença desse Deus que te ama tanto. E você vai poder testemunhar para outros isso. Sexto, intimidade com Deus. Com tudo isso, nós temos intimidade com Deus. Sétimo, discernimento espiritual. Quanto mais perto de Deus a gente está, mais sensíveis espiritualmente nós ficamos. Uma coisa importante, como o pastor já disse nos dias de hoje, buscar esse dom, ter discernimento de espírito. Porque muitas coisas acontecem à nossa volta e que às vezes a gente não está prestando atenção, às vezes a gente não está ligado, achando que são coisas naturais e não são naturais. Muitas das vezes nós estamos sendo atacados espiritualmente e nós estamos levantando lutas contra pessoas e a nossa luta não é contra pessoas, mas no meio do vucu-vucu você está insensível às coisas de Deus, você começa a lutar contra pessoas, começa a olhar para pessoas, começa a combater pessoas. E a nossa luta é contra as regiões espirituais. A nossa luta é contra potestades e principados. Então nós precisamos estar atentos e sensíveis às questões espirituais. Amém? E oitavo, é isso? O propósito da santificação é agradar a Deus e honrar o nome dEle. Amém? Porque a partir do momento que a gente busca a santificação, nós estamos agradando a Deus. Porque sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E o Senhor deseja a gente ir na presença dEle. Glória a Deus. E isso honra o nome dEle. Como eu honro o nome dEle com a santificação? Na hora que você quer agir do seu jeito, na hora que você quer fazer as coisas do seu jeito, na hora que a sua carne está gritando para fazer alguma coisa, e aí você engole e você não faz aquilo, porque você sabe que aquilo não vai agradar ao Senhor, e você diz não para a sua vontade, porque você quer se santificar, porque você quer agradar ao Senhor. O nome do Senhor é honrado através da sua vida. Quando as pessoas ficam, vamos lá, vamos fazer isso. E você, não, eu sou anormal. Eu não faço o que todo mundo faz. O que é normal lá fora para mim não é normal, eu não faço. Eu sou anormal. Nesse momento as pessoas vão te olhar, vão lá, realmente você é maluca, você é doido, você não é normal. Glória a Deus por isso, fique feliz quando alguém falar que você não é normal. Porque você se santifica. Amém? Então isso honra o nome do Senhor e alegra e agrada o coração do seu Pai. Amém?
Glória a Deus. 1 João 3, de 1 ao 3, diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. Declara: eu sou filho de Deus. O que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Amém? Glória a Deus. Então, nós somos chamados aqui, nesse texto fala que nós somos filhos de Deus, de um Deus que é santo. E nós somos chamados a ser puro como Ele é puro. Porque ainda nós não entendemos tudo, nós não o conhecemos ainda por completo. Tem muita coisa de Deus para se revelar a nós. E nós vamos ficar acomodados com o que sabemos até agora? Não! Nós precisamos buscar mais. Nós precisamos vasculhar, nós precisamos buscar como um tesouro as coisas de Deus. Porque é um tesouro. É o nosso maior tesouro. Ter Jesus na nossa vida. E Ele nos deixou a palavra para que nós possamos o conhecer. Porque tudo que Ele tem para nos revelar está aqui na palavra. E muitas das vezes nós negligenciamos a palavra de Deus e queremos ter revelações extras. Você quer conhecer a Deus, você quer buscar a presença de Deus, busque na palavra. Tenha sua vida realmente consagrada a Ele. Amém? Então, somos puros como Ele é puro. Somos chamados a nos purificar, porque Ele é puro. E a fonte da santidade é a presença de Deus. Não tem como ser santo na força do braço. Não tem como fazer do seu jeito. Nós só conseguimos a santificação através da presença de Deus, buscando a presença dEle. Não tem outro método, não tem outra forma, não tem outra receita a não ser a presença de Deus. E isso não se trata de salvação. Porque, como eu disse, uma vez que você entregou sua vida para Jesus, você pertence a Ele. Isso é salvação, né? Crer no Senhor Jesus e será salvo. Você creu no Senhor Jesus, confessou com a sua boca, né, que crê nele, que Ele é Filho de Deus, e que Ele morreu e ressuscitou, e que Ele morreu pelos seus pecados. Você crê nele, você é salvo, você entregou sua vida para Ele. Glória a Deus por isso. Mas é muito mais do que isso. É um nível a mais, né? Não é muito mais, mas é um nível a mais. Além de ser salvo, Ele quer que você seja santo. E santificação fala de morrer, de reconhecer. Assim como nós lemos no Salmo 51, no início, né? Davi fala, ele reconhece os pecados dele. Davi fala que reconhece as transgressões. E é o que nós precisamos para sermos santificados, para nos purificar e aperfeiçoar a nossa santidade. Nós precisamos morrer para o mundo, nos separar do mundo. Precisamos reconhecer os nossos pecados e as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Precisamos abrir a nossa boca e confessar. Precisamos nos arrepender. E isso fala também da luta da alma e do espírito. Amém? Porque a nossa alma quer os nossos desejos, a nossa alma quer fazer as nossas vontades, a nossa alma quer nos afastar de Deus, porque tudo que não presta ela deseja. E o nosso espírito deseja a presença de Deus, o nosso espírito deseja as coisas de Deus. Então a nossa alma vive lutando com o nosso espírito, e o nosso espírito vive lutando com a nossa alma. E nessa luta vai vencer quem é aquele você alimenta mais, quem é aquele você faz mais as vontades. Você tem feito a vontade da sua alma ou você tem feito a vontade do seu espírito?
coisa importante. Agora não é mais o propósito do caminho da santificação. Agora é o processo. Uma coisa importante que nós precisamos entender. Que nós precisamos nos conhecer. Precisamos nos conhecer. Será que você se conhece de verdade? Você conhece os seus sentimentos? Você conhece as suas emoções? Você conhece os seus pensamentos? Você conhece quem realmente você é? Você se olha no espelho e sabe quem realmente você está vendo lá? Você tem uma identidade firmada? Ou cada dia você está de um jeito? Ou cada dia você pensa uma coisa? Ou cada dia você quer uma coisa? Sabe, meio bipolar? Você se conhece? Então, uma das coisas do processo para a santificação é que nós precisamos nos conhecer. E a Bíblia diz que nós somos um espírito que habita numa alma e que mora num corpo. Amém? Então vamos conhecer o corpo. Eu me surpreendi um dia desse, porque a gente acha que se conhece. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta, porque cabe em mim primeiro, né? A palavra. Precisamos conhecer o nosso corpo. Amém? A Bíblia diz que nós temos que manter o corpo, a alma e o espírito irrepreensível. E para a gente manter o nosso corpo, a alma e o espírito irrepreensível, nós precisamos nos conhecer para poder deixar tudo em ordem. Então o nosso corpo é mais ou menos assim. Quando nós vamos ao médico, nós precisamos dar as informações e os sintomas corretos para um bom diagnóstico, não é assim? A pessoa chega lá na frente do médico, e eu achei muita graça, porque essa palavra já está pronta já há uns dias, e eu ia pregar numa quinta-feira aí acabou que foi a Josi, enfim, e ela usou exatamente essa explicação aqui também. E eu achei, ó, glória a Deus, né? Deus está querendo realmente que a gente conheça algo a mais, né? A respeito disso. Então, quando nós vamos ao médico, nós precisamos passar os sintomas do que nós estamos sentindo. E às vezes é difícil levar uma criança no médico, né? O bebê, porque a criança não fala. E aí você tem que falar aquilo que você está vendo. Se está com febre, se está chorando, se não está comendo. Para poder o médico conseguir descobrir o que a criança tem, né? Mas mesmo os adultos, acontecem situações dessa. Às vezes a gente chega no médico, tem pessoa que chega no médico com dor, falando que está com dor na coluna lombar, e chega morrendo com dor nas costas, né? Achando que é na lombar. Chega lá, vai fazer exame, está com problema de rim. Porque a gente não conhece direito o nosso corpo, a gente acha que é uma coisa e é outra. Tem mulher que vai para o trabalho, que está em trabalho de parto, está lá morrendo de dor, mas ela não conhece as dores de parto. Ela não sabe como é a dor do parto e o processo daquelas dores. Então ela começa a sentir um mal-estar, começa a sentir umas dores e tal, e acha que é outro tipo de dor. E vai parar no médico sem bolsa do neném, sem nada preparado, e já tá em trabalho de parto. Quando eu fui ter o Bernardo, né, lá em Portugal, nós temos lá, o governo faz um curso para as grávidas, preparando a mulher para o parto. E tem toda a explicação. Eles explicam tudo, como que vai passar por tudo, e, né, é uma maravilha, né? Devia ter aqui no Brasil também, que as mulheres iam sofrer menos. Mas mesmo assim, com um curso maravilhoso que dura vários meses, onde a mulher é preparada para aquilo, eu fiquei abismada. Eu fui pro último, era uma semana antes do Bernardo nascer. Aí a gente começa a ir no médico, né? As mulheres sabem, toda semana fazer exame, né? Quando tá no finalzinho da gravidez, para poder estar ali acompanhando o bebê de perto. E uma mulher que estava lá na fila, um monte de mulher que fazia o curso junto, a mulher estava com uma cara, a sala cheia de gente, e a mulher chegava se contorcer na cadeira, olhava para cima, via que ela respirava, eu falava, meu Deus, essa mulher está passando mal. E ela quietinha lá sentada, porque ela estava lá para fazer o exame normal, periódico das últimas semanas. E ela estava ali com uma cara de sofrimento, e de vez em quando ela dava uma respirada,
e fazia cara de dor. E eu falei, meu Deus, essa mulher tá passando mal. E o que aconteceu? A mulher foi para a sala fazer o exame normal. Ela já estava coroando. O bebê já estava com a cabeça lá para sair, já gritando, já quase chorando. E ela sentada lá com cara de paisagem. Não levou roupa de bebê, não levou nada para ela. Ela foi só fazer o exame. E ela passou a madrugada inteira passando mal, com todos os sintomas do trabalho de parto. Mas por ela não se conhecer, né, mesmo com o curso, mesmo com tudo, por ela não se conhecer, ela botou todo mundo doido no hospital. E as pessoas que estavam com ela, botaram ela numa cadeira de roda, saíram correndo no elevador, aquele desespero, todo mundo em volta, porque o neném já estava nascendo. Isso é falta de se conhecer. E muitas das vezes a gente não se conhece. E passamos por apertos e passamos por situações porque não conhecemos o que estamos sentindo. Há um tempo atrás fui me submeter a um exame de endoscopia, porque eu estava com uns problemas no estômago. Eu sempre falava que era estômago, e eu achava que era estômago, que eu também não sei, né? E assim, com os exames que eu fiz, eu descobri que não era no estômago, era no esôfago. E eu nem lembrava que eu tinha esôfago. Nem lembrava. E assim, toda vez que doía, que ardia, que queimava, era o estômago. Então assim, a gente não conhece o nosso corpo. Então nós precisamos nos submeter, né, ao tratamento, a submeter a exames, para você saber que dor bendita é essa que você está sentindo, para descobrir aonde que está doendo, o que é a raiz daquilo, para você ser tratado. Não é assim? E muitas das vezes a gente se surpreende, a gente acha que é uma coisa e é outra, né? Várias vezes a gente é tratado, vai no médico, o médico trata a gente com um diagnóstico e depois não é nada daquilo, você está com outra coisa. Enfim, a gente precisa se conhecer, a gente precisa conhecer o nosso corpo. Amém? E todo problema de saúde tem um histórico. Quando a gente chega no médico, né, você tem que falar. Ele vai querer saber, né? Por que você dá com a dor no estômago? O que você come? Não é assim? E aí você tem que falar, eu estou sentindo isso, quando eu como isso eu sinto isso, e aí quando eu como aquilo eu não sinto, e aí você vai explicar para ele o que você sente. E através desse histórico pessoal, né, de alimentação, dependendo do problema, ele vai querer saber quantas noites de sono você dorme. Quantas noites? Quantas horas de sono você dorme? Você está dormindo pouco, você precisa dormir 8 horas. Você precisa mudar a sua alimentação. Você está comendo mal, você está comendo isso, não pode, está fazendo mal para você. Você fica muito tempo em pé, você está tendo problema nas pernas por isso. Você está com dor assim por causa disso. Então tudo depende do seu histórico pessoal. E o médico vai querer vasculhar e fazer várias perguntas. Se você está praticando esporte, se você está sedentário, né? Não é assim? E ali, diante do seu histórico pessoal, ele vai chegar a uma conclusão. Ou, como no meu caso, eu fui fazer esse exame porque tem um histórico familiar. Um histórico de doenças no aparelho gastrointestinal. Então, assim, já tem histórico de gastrite, histórico de câncer. Então, a gente precisa cuidar do corpo. Então, eu preciso, apesar de crer na cura do Senhor sobre a minha vida, né? E que no Senhor eu sou sarada pelas feridas dele, eu sou curada. Mas nós temos que cuidar do nosso corpo. Não é por causa disso que eu também vou me cuidar de qualquer jeito. Então, por causa desse histórico familiar, eu fui ao médico fazer esses exames para poder fazer um exame de rotina, para poder me prevenir de problemas. Amém? Então tem um histórico familiar de genética, né? Igual a pessoa fala, ó, na minha família é normal ter problema no aparelho gastrointestinal, ou ter problemas YX, e aí você já sabe, sua avó teve, sua bisavó teve, sua tia teve, sua mãe teve, e geneticamente pode acontecer de você ter também. E isso é conhecer o nosso corpo. E todo tratamento requer cuidados, mudanças e renúncia. Quando eu fui na médica do esôfago, né? Ela falou que eu não posso comer, não posso tomar Coca-Cola, não posso tomar café. Não posso não, ela falou, evita. Evita café, evita chocolate, evita frutas cítricas, evita um monte de coisa. Que eu falei, vou comer o quê?
quê, pelo amor de Deus? Que é tanta coisa naquela lista para evitar, sabe? Que é difícil. Mas se eu quero me cuidar, eu preciso me submeter àquele tratamento. Então, assim, várias coisas eu consegui tirar. Tem coisas que é mais difícil. E aí eu vou só, tentando equilibrar as coisas. Enfim. E é difícil quando a médica fala, né? Não, pra mim vai ser fácil na hora que ela passou a receita. Não, eu não sou muito de tomar refrigerante, eu não sou muito de comer isso aqui, não sou muito... vai ser mole pra mim. A gente não gosta de ouvir certas coisas, né? E aí você acha, não, tranquilo, tá tudo bem. E depois na hora de botar em prática, que começa a dor. Na hora que você vê aquela coisa chegando na sua frente... E você pensa, agora é só um pedacinho, mas eu tenho que evitar, eu não posso comer. Mas é só um pedacinho. E é uma luta desesperada. Porque a nossa carne deseja aquilo. Então a gente tem dificuldade em se submeter ao tratamento. É difícil, sabe? E assim como é difícil alguns praticar esporte para manter, o corpo saudável, uma dieta, que tem que cortar determinadas coisas porque quer diminuir o peso ou porque quer aumentar de peso, enfim, ter que comer de 3 em 3 horas, ou às vezes o tratamento também vai mandar você tomar medicamentos, ou até em último caso, ter que fazer uma cirurgia, ter que se submeter a uma cirurgia, em casos mais sérios. Mas nós temos que nos submeter ao tratamento necessário, se a gente quer a cura. Agora, processo para a santificação, parte 2. Precisamos conhecer a nossa alma. Se o corpo é difícil da gente conhecer, a nossa alma é muito mais difícil. A nossa alma é doida, varrida, como diz minha mãe. A nossa alma é destrambelhada. A nossa alma quer tudo que não pode. Então nós precisamos conhecer a nossa alma para a gente saber com que a gente está lidando. O que é a nossa alma? A alma são as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso intelecto, a nossa consciência. A alma são as nossas vontades, os nossos desejos. A alma também está o nosso livre arbítrio que o Senhor nos deu de escolhas. Então a nossa alma que escolhe. A nossa alma escolhe se sim ou se não, se faz ou não faz. A nossa alma é cheia de vontades. E ela tem o direito a decidir e a escolher o que ela quer. O que ela faz. E assim como o nosso corpo, também precisamos conhecer a nossa alma e saber como é o histórico da nossa alma. Qual o histórico da nossa alma? Qual o histórico da sua alma? Qual o histórico familiar? Porque assim como uma herança genética de uma doença, de uma enfermidade, nós também temos um histórico familiar de herança, de maldições. Sabe? Na minha família, por exemplo, assim como a questão gastrointestinal, nós temos um problema. Nós temos uma herança de problemas sexuais, de adultério, de prostituição, de pedofilia, histórico de problemas sexuais na família, várias coisas relacionadas a problemas sexuais. Muitas pessoas da minha família já passaram por várias situações, presas a situações, como se fosse uma doença da alma, que leva as pessoas àquela situação que a pessoa não sabe nem por que vive aquilo, mas o avô viveu, o bisavô viveu, o pai viveu, o tio viveu, um monte de gente da família viveu, e é uma maldição que vai pegando geral na família, como se fosse um vírus que contaminasse e passasse de geração em geração. E tem um histórico pessoal da sua alma, que são as suas vivências, as suas experiências, os seus traumas.
Coisas que você viveu, às vezes, desde lá no ventre da sua mãe. Coisa que você viveu na sua infância. Coisa que você sofreu e que marcaram a sua história. Traumas por, às vezes, ver a sua mãe sendo violentada. Ou, às vezes, você tem uma marca na sua vida porque você era muito agredido, porque você apanhava muito. Às vezes a pessoa, o pai, chegava em casa alcoolizado e fazia aquela confusão, e isso marcou a sua história. Às vezes a pessoa sofreu um abuso sexual e isso marcou a história daquela pessoa e que traz vários distúrbios depois na vida. E que vai arrastando por todo o histórico da pessoa. E não importa, não é só na infância, é por toda a vida da pessoa. Situações que traumatizam, situações que marcam. E que marca a alma dessa pessoa. E isso é um histórico que nós precisamos nos conhecer. Você precisa conhecer a sua história. Muitas das vezes nós queremos fugir de fazer essa retrospectiva. Mas é necessário a gente se conhecer. Nós não podemos simplesmente passar uma maquiagem na frente do espelho e falar, tá tudo bem. Até quando a gente finge que a gente está com um problema? Até quando? Sabe, a minha avó foi descobrir que estava com câncer, depois de muito tempo, depois que já tinha tomado tudo, outros órgãos, porque ela ficava só no chazinho. Eu tô com dor no estômago, sei lá, né? Nem era no estômago, o negócio começou no pâncreas. Enfim, você vê como que a gente não conhece. Você sente a dor lá dentro, aí mete um chá pra dentro. Olina, chá de boldo, e não sei o que, aí passa, né? Traz aquele alívio. Aí daqui a pouco vai lá de novo, toma lá um Sonrisal. Aliviou. Beleza, tô bem. E ali daqui a pouco vai lá e dói de novo, toma lá um remédio brabo, que eu nem sei o nome, que uma vez doeu meu estômago tanto, quer dizer, eu acho que é o estômago. E que meu marido foi lá na farmácia, comprou um negócio que tinha o nome de úlcera. Eu sei que tinha alguma coisa com úlcera no nome do remédio, porque eu tomei paracetamol e não passou dor. Eu sei que tinha uma contração, parecia que ia nascer uma criança de dentro do meu estômago. E eu sei que tomei o remédio brabo lá e mandei pra dentro e pronto, aliviou. Tomei uns 2, 3 depois, né? E pronto, passou. E depois só fui no médico anos depois. E assim a gente faz também com a nossa alma. A gente fica, tá tudo bem, mascarando. E vai mascarando. Tá tudo bem, eu não tenho problema com isso. Mas quando toca num determinado assunto, aí a sua alma se contorce por dentro. Aí sua alma se debate. E aí você faz carinha de birrento, de marrento. Quer falar nisso não. E sai, bicudinho, batendo pezinho. Não é não? É assim, porque a gente não gosta do confronto, a gente não gosta daquele assunto que faz doer. E a gente foge desse assunto. E ali você vai, não gosta desse assunto não, e sai marrento, vai lá e toma um Sonrisal. Vai passar, daqui a pouco eu tô bem de novo. Aí daqui a pouco a esposa vai, toca no assunto e vira uma confusão, você quebra o pau com ela, porque começou. Aí vai lá, toma uma Olina. Alguém é do tempo da Olina aqui, gente? Alguém já tomou Olina? Ninguém, que isso, gente? Sério? É tipo um xarope brabo lá que meu avô tomava, que minha avó tomava, que minha mãe tomava, enfim. Tem lá, meu pai toma até hoje. É o quê? Então, aí você vai e toma um remédio qualquer para aliviar aquele mal-estar que você sentiu daquele assunto que você não gosta. Mas você vai lá e mascara. E aí você não se trata daquilo. E quando você vai ver, anos se passaram, história da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, sei lá o que você arrumou na sua vida, em que treta você se meteu, aonde você se meteu, em que relacionamento você se meteu. Eu sei que o bagulho é doido, sua alma fica pirada, você não gosta daquele assunto. E quando você resolve mexer, já tomou tudo. Já está quase destruindo o seu casamento, se já não está nas beiras mesmo da morte do casamento. O relacionamento com os filhos não consegue ter um relacionamento bom por causa do histórico que foi ruim. E assim várias coisas, vários relacionamentos que a gente vai arrastando os problemas porque a gente não quer mexer naquilo que machuca. Tá bom. Metiolate, todo mundo conhece o metiolate?
Levanta a mão quem conhece metiolate. Gente, por favor, me ajuda. Eu me senti assim, extraterrestre, quando eu falei da olina. Poxa, achei que fosse normal os avós tomar olina. Então, metiolate na minha época, hoje em dia, é de boa. Na minha época, ardia pra caramba. A gente pulava, a gente fugia da mãe. Quando a mãe vinha com aquele vidrinho, meu filho, o pau quebrava, as crianças quase que ficavam possuídas. Ficava igual o gadareno lá, meu filho, desesperado, quebrava tudo de casa. Não passa trem em mim, não. Causava um rebuliço todo metiolate dentro de casa. Ardia muito aquele trem. Mas, o que a mãe falava? Mas vai melhorar. Não é assim? Aí você acreditava naquilo, acreditava não, tinha que obedecer, não tinha pra onde fugir. E vinha aquele trem, ardia, mas curava. Arde, mas cura. E mexer na sua alma, a mesma coisa. Mexer naqueles pontos que te machuca, que você foge, que você não toca no assunto, vai doer. Falar do seu pai vai doer, falar da sua mãe vai doer. Falar daquela situação X vai doer. Mas você vai ser curado. Amém? Vai arder, vai doer, você vai chorar. Mas você vai ser curado. Então é necessário a gente conhecer o nosso corpo para o processo de santificação. É necessário conhecer o corpo. É necessário conhecer a nossa alma. É necessário não fugir de quem nós somos. Não fugir da nossa história. Não fugir do que nós passamos. Tudo que nós passamos faz parte da nossa história e nós precisamos reconhecer a nossa história. Amém? Aí eu te pergunto, peço a você para fechar os olhos só por uns instantes. De tudo isso que foi falado, você saberia responder quem é você? Quem é você? O que fez? O que fez a sua história? O que faz parte da sua história? O que você passou no decorrer da sua vida? Quais as experiências que te marcaram? Quais foram os traumas? Quais foram as vivências? Será que você sabe reconhecer qual é a herança da sua família? Que trouxe para sua alma, que trouxe para sua história? Que passou de geração em geração algo que você não queria para você, mas que foi passado? Mesmo assim? Do que você se alimenta? Do que você, assim como o corpo, o médico pergunta do que você se alimenta, o que você alimenta a sua alma? O que você alimenta a sua alma? Quais são os cuidados que você tem para cuidar de você mesmo, para cuidar do seu coração, para cuidar da sua alma? Quais são os cuidados que você tem? Amém. Pode abrir os olhos, era só um momentinho para você pensar. Porque todo tratamento da alma também requer cuidados e mudanças e renúncias, amém? Tratamento da alma é a mesma coisa. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Você tem que abrir mão de algumas amizades, você tem que abrir mão de alguns relacionamentos. Você tem que abrir mão, você tem que renunciar determinados lugares. Eu não posso comer isso, né? Assim, para nossa saúde física. Eu não posso ir em determinado lugar. Eu tenho que me afastar de determinada pessoa. Eu tenho que fazer tal coisa. Eu tenho que a partir de hoje fazer isso. Então assim, o tratamento da alma também requer mudanças, cuidados e renúncias. Então, nós precisamos de ajuda, amém? Para isso tudo, porque é difícil, né? Lidar com a gente mesmo é difícil. Se conhecer é difícil, lidar com as nossas aflições, a nossa alma é muito aflita. A nossa alma nos perturba. E lidar com a gente mesmo, às vezes, é muito difícil. E nós precisamos de ferramenta, nós precisamos de ajuda. E nós estamos buscando, como igreja, Bola de Neve de Ponta da Fruta, estamos buscando trazer 2 novos ministérios para começar aqui. Porque nós vemos a necessidade de cuidar das ovelhas, amém? De cuidar das pessoas, de ajudar as pessoas nesse processo de santificação, nesse processo de se conhecer e de conhecer os planos de Deus e de crescer espiritualmente. E como ferramentas disso, né, para a santificação,
nós estamos estudando e buscando o ministério de cura interior. Que muitas das vezes as pessoas têm meio pânico do ministério de cura interior. As pessoas têm medo. Ai, mas como é que é isso? Vai fazer uma regressão, né? Lembrei a palavra agora. Vão fazer uma regressão, porque vão lembrar, vão falar de coisas do meu passado, vão me levar lá não sei aonde, né? Não é nada disso. O ministério de cura interior é simplesmente um processo de transformação pessoal, que colabora com a sua busca pela santificação e crescimento espiritual. É um ministério que vai fazer justamente isso aqui, mas de uma forma mais profunda, amém? Eu só fiz um resumo por cima. O ministério de cura interior vai ajudar você a se conhecer, a conhecer o seu histórico, a conhecer as coisas que te marcaram, e para poder trazer cura, como diz o nome, para o seu interior, cura para o seu coração, cura para a sua alma. Por quê? Nós precisamos nos submeter a isso, para que a gente possa ser sarado, para que a gente possa, o objetivo disso é levar a pessoa a tal conhecimento de si mesma, que ela se sinta amada, que ela se respeite, porque muitas das vezes a pessoa se sente culpada, é uma carga de culpa, é um peso de culpa, porque tem um histórico e que faz a pessoa se sentir culpada por aquelas coisas que aconteceram na vida dela. E o ministério de cura interior vai ajudar você a se amar, vai ajudar você a se respeitar, a se valorizar, vai ajudar você a liberar da sua vida potenciais e talentos que Deus te deu e que talvez estejam travados por causa de ressentimentos, por causa de amargura. A pessoa se torna mais sensível, sabe, ao Espírito Santo e à vontade de Deus para a sua vida. A pessoa se sente tão repleta que ela realmente se abre para viver mais na presença de Deus. Porque uma pessoa ferida, ela fere outros. A pessoa rejeitada, ela sempre se acha rejeitada. Em qualquer situação ela acha que ela sempre está sendo rejeitada. A pessoa machucada, né, ela foge das pessoas. Igual eu falei, quando toca no assunto, sabe? A pessoa quando topa o dedão e que sai a cabeça do dedo. E aí depois ela fica com aquele machucado no pé. A pessoa chega perto, a primeira coisa que ela faz é afastar o pé. Não é assim? Aonde estiver machucado, a pessoa encostou, você já faz assim. Porque você está com medo da pessoa mexer no seu machucado de novo. Então a pessoa ferida, ela normalmente não se ama, ela se sente culpada das coisas e ela foge de certos relacionamentos, ela foge do confronto, porque ela não quer ouvir coisas que vão machucá-la. E a pessoa, quando é sarada, quando ela é tratada nisso, quando ela se submete a esse tratamento, ela se fortalece, ela se sente bem, sabe? Vai estar lá o dedão lá, mas já está cicatrizado, então ela não vai ficar, ela vai ficar de boa. Você passar perto dela, você vai pisar no pé, beleza, eu estou curada, tranquilo, eu já sei lidar com isso, está tudo bem. Ela já vai estar bem para lidar com outras pessoas e outras coisas ao seu redor, porque ela foi curada, ela foi sarada. Amém? E assim como o ministério de cura interior, vem junto o ministério de libertação. O ministério de libertação também tem a ver com o histórico da pessoa, com sua vivência. É quando uma pessoa, como igreja de Cristo, o que acontece no ministério de libertação? É o mesmo histórico que eu falei. E ela precisa, a pessoa também tem medo de libertação. A pessoa acha que vai ter lá um ritual, né? E que vai, sei lá, o que vão fazer, e que vai expulsar demônio, e que não sei o que lá, e que... Tem gente que imagina cada coisa. Eu já ouvi cada história de o que acham que é o ministério de libertação, sabe? Tem gente que tem pavor. Não precisam ter medo. O ministério de libertação está vinculado ao ministério de cura interior. E conhecendo o seu histórico, uma pessoa com autoridade espiritual, com autoridade de igreja de Cristo,
né? Vai ministrar a sua vida, ajudando você a reconhecer as maldições, as palavras que foram lançadas contra a sua vida, as coisas que te prendem, as coisas, né, as alianças que você fez com pessoas ou com outras coisas que travam a sua vida e que te atrapalham a viver os propósitos de Deus. E essa pessoa vai te ajudar a vencer essas coisas e a cancelar nas regiões espirituais essas coisas, para que você seja totalmente livre. Então você precisa conhecer a verdade da sua história, né? A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo, e Ele já nos libertou na cruz do Calvário, amém? E uma coisa que acontece muito, né? Tem várias igrejas, várias denominações, ou pessoas mesmo, que não acreditam no ministério de cura interior e de libertação. Acham desnecessário, porque acham que uma vez que aceitou Jesus, né, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E vão vivendo a vida ali sem querer mexer naquelas coisas. Acha que é desnecessário. Mas eu conheço muitas pessoas que pensam assim e que têm a vida espiritual travada, não consegue sair do lugar. Pessoas que estão dentro da igreja, que ouvem a palavra, mas que têm um casamento destruído, que não vivem uma vida abundante com Deus, que não vivem um relacionamento bom dentro da família, por causa dos históricos da sua vida. Então, é necessário a gente permitir Deus tratar a gente. É necessário a gente se abrir para o tratamento de Deus. Amém? Então, esse é o ministério de cura e libertação, que basicamente é isso. E eu quero convidar os irmãos, sabe, as pessoas a participarem, aqueles que se vê em situações como essas que eu falei, que tem algo que incomoda, que tem uma história que incomoda, sabe? Às vezes até mesmo dentro da própria igreja de Cristo, já foi ferido, já foi traído, enfim, já passou por alguma situação que precisa de se submeter ao tratamento. Precisa remexer naquilo que está te atrapalhando, que está te incomodando. Amém? Deixa Deus vir com um metiolate santo e curar sua ferida. Não vai arder, o metiolate agora não arde mais. Tá bom? Vai ser bom para você. Você vai sair felizão da presença de Deus. Ai, se eu soubesse que era assim, já tinha feito isso há muito tempo. E o Ministério Nova Vida é outra ferramenta para a santificação. O Ministério Nova Vida também trata corpo, alma e espírito. O Nova Vida é um tratamento para toda pessoa que enfrenta dificuldades com dependência química ou qualquer tipo de compulsividade. E também trata, é tão lindo esse ministério, eu estou apaixonada por ele. Esse ministério trata o dependente químico, a pessoa compulsiva, mas trata também o codependente, trata também a família, né, a esposa, os filhos ou o esposo que sofre com a dependência daquela pessoa na família. Então assim, trata questões de vícios sexuais, né, trata a questão de compulsão alimentar, compulsão de coisas eletrônicas, compulsão financeira. Compulsão financeira é tanta compulsão de quem compra desnecessariamente, como a compulsão por trabalho, que é tão louca por dinheiro e que trabalha, porque quem quer mais, não consegue abrir mão daquilo, né? Compulsividades. O Nova Vida mostra na palavra formas de fugir e vencer as circunstâncias que prendem a pessoa nesses vícios e compulsões. É na palavra que você vai ser tratado. Não vai ter ritual nenhum, não tem nada de esquisito, não tem nada de estranho. É tudo simples, porque a palavra do Senhor é simples. E é tudo baseado no amor, porque o Senhor veio para curar os feridos. O Senhor veio para libertar os cativos. E nós precisamos nos abrir a esses tratamentos para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, para que nós possamos levar a glória de Deus para quem estiver à nossa volta. Amém? Isso tudo para viver a vida abundante que o Senhor prometeu para nós. Por que tudo isso? Por que tantos ministérios específicos? Por que necessidade, igual em outra ministração eu falei, sobre o aconselhamento, o gabinete? Por que tem que conversar com o pastor? Por que tem que se abrir para
para falar da minha vida. Não, eu só quero ir para a igreja, tá bom assim. Tá tudo bem, eu vou para a igreja, né, entrego o meu dízimo, eu vou para a igreja, adoro ao Senhor, né, e tal, e tá bom. Como eu disse, é um aperfeiçoamento. Como eu disse não, como a palavra diz. É aperfeiçoamento da santificação. É um aperfeiçoamento que você precisa crescer. Então, a cada gabinete, a cada aconselhamento, a cada ministração específica, você é confrontado, você é corrigido, mas você é amado, você é tratado, e você conhece mais e mais o amor de Deus através disso, e você se libera dos pesos que têm prendido você, e você consegue viver cada vez mais coisas novas na presença de Deus. Amém? É necessário tudo isso, sim, para a restauração da sua alma. Porque não adianta nada você cuidar do seu corpo e não cuidar da sua alma. Tem que ter um equilíbrio de cuidar das três coisas. E à medida que você cuida da sua alma e você conhece a sua alma, você começa a conhecer mais a Deus e buscar mais a Deus, o seu espírito se torna forte. Aí na hora que a sua alma dá um chilique, você... Aquieta a alma. Cala a boca, alma. Não vou fazer o que você quer. Sossega aí. E aí ela vai ficar lá marrentinha, mas você vai dominar ela, cheio do domínio próprio. Amém? E você vai mandar ela calar a boca. Porque o seu espírito vai estar forte. E a sua alma não manda em você. Então você precisa conhecer. E você precisa aprender a se tratar. E a buscar ajuda. Para você se fortalecer cada vez mais na presença de Deus. Glória a Deus. Porque nós entendemos que o problema do homem não é o espírito. Por isso que nós falamos do corpo, né? Conhecer o corpo e conhecer a alma. Porque o espírito, uma vez que você é salvo, uma vez que você entregou sua vida a Jesus, a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 6, versículo 17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aleluia! Você entregou sua vida para Jesus, você é um espírito com Ele. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Então o problema não está no seu espírito. Como eu disse, né, a palavra diz que o seu espírito está pronto. O seu espírito clama pela presença de Deus. O seu espírito clama pela santidade. Clama pelas coisas de Deus. O seu espírito quer a Deus, quer voltar para Deus. A sua alma não, o seu corpo não. Mas à medida que você trata sua alma, você fortalece o seu espírito, porque você está lutando contra a sua alma, alimentando o seu espírito. Amém? E ao nascer de novo, o nosso problema está na nossa alma que não se converte e que deseja as coisas erradas que fazem mal pra gente, fazem mal pro nosso corpo e nos afasta de Deus. Para finalizar, abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 11, que eu vou te explicar por quê. Por que é necessário se submeter a essa ajuda? Por que é necessário mexer com essas coisas e se submeter a pessoas para poder superar essas dificuldades? João 11, versículo 38. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Amém? Aqui está falando a história de Lázaro. Lázaro, amigo de Jesus. Lázaro morreu. E Jesus foi 4 dias depois. Ele foi chamado para ir lá antes para curar, né? As irmãs de Lázaro cria que Jesus ia lá e ia curar ele, que ele não ia morrer, porque Jesus ia lá curar a enfermidade dele. Mas Jesus quis fazer dessa forma, foi necessário ser assim. Jesus foi depois que Lázaro já estava morto, para que o nome de Deus fosse glorificado naquela situação. E ele ainda disse para os discípulos: nós vamos depois, vamos lá para que vocês tenham mais experiência comigo. Jesus quer sempre te dar mais experiência. Jesus quer sempre te dar novas oportunidades de conhecê-lo mais e de ver ele agindo. Ele podia ter ido lá antes, mas ele escolheu esperar Lázaro morrer.
E ele falou com os discípulos isso, que era para eles terem experiência, para que eles vissem a glória de Deus. E ele disse também para a irmã de Lázaro a mesma coisa. Então, no versículo 39 diz: tirem a pedra. Lázaro estava lá no túmulo e tinha uma pedra gigante na frente dele. Na frente dele não, na frente do túmulo. E Jesus podia ter falado, chamado anjos do Senhor para ir tirar a pedra. Ele podia ter, eu mesmo, né? Podia ter ido mesmo Jesus lá e falar assim: eu vou arrancar essa pedra fora. Não. Jesus podia ter falado: Lázaro, vem para fora, chuta essa pedra. E a pedra voa longe. Mas Jesus pediu às pessoas que estavam em volta. Jesus disse: tirem a pedra. Então, para o processo da ressurreição de Lázaro, Jesus convidou pessoas a participarem daquilo. Jesus disse: ei, vocês aí, arrastam a pedra, tirem a pedra. Ele usou pessoas para arrastar a pedra. E disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. Como é que Lázaro saiu? Igual uma múmia. Lázaro ressuscitou. Lázaro estava morto, né? E assim como Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Amém? Lázaro estava morto. E Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Aí sai lá Lázaro, todo enfaixado, todo preso, cheio de atadura, todo amarrado. E mais uma vez, Jesus chama pessoas para ajudar Lázaro. Lázaro vem todo enfaixado, todo amarrado. Jesus podia falar: meu amigo, desculpa aí a demora, né? Não precisava você ter morrido, mas tô aqui, vamos lá. E aí, deixa eu tirar essas faixas de você. Desamarrar lá as mãos e os pés dele, desatar lá o olho dele, estava todo amarrado o cara. Ou Jesus podia ter falado: agora se vira aí, já te ressuscitei, agora tira aí esse trem. Jesus não fez isso. Jesus disse: tirem, disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Mais uma vez, Jesus participou o milagre a pessoas que estavam em volta. Jesus ressuscitou Lázaro. Alguém nasceu de novo aqui em Cristo? Já perguntei antes. Você nasceu de novo em Cristo. Vida nova você recebeu em Jesus. Seu espírito foi recriado. Seu espírito nasceu de novo. Mas é necessário pessoas ajudarem você a desamarrar as ataduras que estavam te prendendo, que estavam te agarrando no mundo. Coisas da sua história que não deixa você sair do lugar porque tem uma pedra gigante na sua frente. E você não consegue viver o propósito de Deus por causa daquela pedra na sua frente. Mas Jesus pode usar pessoas para arrastar a pedra, para você conseguir sair do lugar. Pode ter várias situações na sua vida que você está com as mãos atadas, os pés atados. Talvez você ainda esteja cego para algumas situações, ou que você não quer ver algumas situações, porque você não quer tocar nesses assuntos. Mas Jesus pode usar pessoas para desamarrar essas coisas que estão te prendendo no seu passado, na sua história, que estão prendendo você nas maldições hereditárias da sua família. Mas Jesus já liberou a libertação. Mas Ele quer mexer, Ele quer que você reconheça. Não é simplesmente, pronto, aconteceu. Não! O processo de santificação, o processo de crescimento, fala de confessar, de reconhecer, de morrer para si mesmo. É necessário você se abrir. É necessário você falar. É necessário você confiar nas pessoas que Deus colocar na sua vida, para que você possa ser verdadeiramente livre.
Não são as pessoas que vão ter poder ou habilidades para te curar. É Jesus na vida da pessoa Jesus vai usar a pessoa para te libertar. Jesus vai usar pessoas para te curar. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei o que realmente ainda prende você, o que ainda está amarrado em você. Porque isso é para a igreja. O Senhor quer te levar a lugares mais profundos. O Senhor quer te levar a lugares que você nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O Senhor quer te levar a lugares, a experiências que Ele preparou para você. E que essas coisas ainda estão te atrapalhando. Pessoas que conhecem Jesus, assim como Lázaro era amigo de Jesus. Pessoas que andam com Jesus, que ainda estão presas, que ainda estão amarradas em mágoas, em ressentimentos, em sofrimentos da história. E que não conseguem viver o propósito de Deus para a sua vida. Feche os seus olhos. O Senhor quer restaurar a sua vida. O Senhor quer renovar as suas forças. Fortaleçam as mãos cansadas. Firmem os joelhos vacilantes. Talvez você está na caminhada, mas você está com os joelhos vacilantes. Você está desequilibrado. Você está cansado. Mas o Senhor está te chamando para um tempo de restauração. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Seja forte e não tema. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervo e a língua do mudo cantará de alegria. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. É isso que o Senhor quer para cada um de nós. O Senhor quer que nós andemos nesse caminho de santidade. O Senhor quer que nós busquemos a santificação para que nós possamos vê-lo. Para que nós possamos ter um relacionamento com Ele. Para que nós possamos realmente ter uma vida de profundidade, de intimidade com Ele. E na caminhada os joelhos vão vacilar. E na caminhada as mãos vão se cansar. E na caminhada a gente vai pensar em desistir. E na caminhada dá vontade de chutar tudo para cima. E na caminhada a gente ainda, no meio da caminhada a gente ainda continua sendo ferido. E na caminhada a gente ouve o que a gente não quer. E no meio da caminhada a gente cai, mas a gente levanta. E na caminhada é assim. Mas o Senhor nos chama a aperfeiçoar a santidade a cada dia, na presença dEle, luta após luta, de glória em glória, dependendo totalmente dEle. E Ele vai usar pessoas para te curar, e Ele vai usar pessoas para te fortalecer. Eu não sei qual é a sua história, mas o Senhor te chamou para sair dessa situação. Talvez agora o Senhor esteja gritando o seu nome. O seu nome que está escrito na mão dEle. Ele esteja chamando você. Sai, vem para fora. Sai desse lugar. Sai dessa angústia. Se livra desse problema. Ele está te chamando a um lugar de restauração, a um lugar de cura, a um lugar de libertação, a um lugar de alegria, porque no caminho da santidade é um lugar de alegria, de júbilo, porque nós somos chamados não só para nossa própria vida, nós somos curados para curar, nós somos libertos para libertar, nós somos salvos para salvar. E o Espírito do soberano Senhor está sobre você, está sobre mim, porque Ele nos ungiu para levar boas novas, boas notícias aos pobres. Enviou-nos para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes.
Se você tem andado triste, o Senhor quer te consolar, mas para que você tenha a alegria dele na sua vida, para que você venha consolar outros. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. O Senhor te chama a um tempo novo. O Senhor te chama a sair deste lugar. O Senhor te chama para te restaurar, para que você possa curar outros, para que você possa libertar outros. Por isso, em nome de Jesus, que você possa nessa hora colocar a sua vida diante dele. Que você possa trazer à memória as coisas que estão te atrapalhando, as coisas que estão ainda te ferindo, as coisas que estão te travando. E não é para causar dor, é para trazer cura. Em nome de Jesus, abre o seu coração para o Senhor. E assim como o Senhor diz, assim como o Senhor disse para Lázaro, eu convido você que se encaixou em alguma dessas coisas e que quer ajuda e que quer sim se submeter a um tratamento da sua alma, a um tratamento do seu coração, que ainda está sangrando ou que ainda não se conhece. Se você tem essa crise ainda de não se conhecer e que não quer voltar atrás na sua história, o Senhor te chama, vem, sai desse lugar. Se você quer dar um passo de fé, se você quer sair do seu lugar, vem até aqui na frente e nós vamos orar com você. Nós vamos orar por você. E vamos declarar e te ungir, declarando e profetizando um tempo novo na sua vida. Você foi chamado para curar, mas antes você precisa ser curado. Você foi chamado para libertar, mas antes você precisa ser liberto. Se tem uma pedra na sua frente, se tem ainda ataduras amarrando as suas mãos e os seus pés e fechando os seus olhos, eu te chamo a sair do seu lugar, para que, com um ato de fé, você possa se submeter àquilo que o Senhor está te chamando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.